Acaba aqui. 150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais rádio ponto e vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. Questões condominiais que fazem parte do dia a dia do síndico. O desafio da gestão de condomínios. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Happy Hour do Síndico. Apresentação: Dil Melo, Rafa Machado e Romário Soares. Olá, boa tarde. Estamos aqui com o nosso Happy Hour do Síndico, começando hoje aqui em grande estilo, né, Romário? A gente tem um super entrevistado hoje nesse fim de tarde aqui, segunda-feira, nosso ponto de encontro aqui no Happy Hour na Rádio Ponto e Vírgula, uma parceria com a Expo Síndico, um espaço para o síndico ficar atualizado, ter informações e para os fornecedores condominiais também trazerem aqui as soluções que eles têm para os principais e melhores condomínios do Brasil. Uma boa tarde, Dilmelo, uma boa tarde ao nosso convidado, que eu não vou apresentar ainda não. A Dilmelo vai te apresentar devidamente. Uma segunda-feira, hoje tá meio nublado, não tá? Hoje tá meio cinzinha o fim do dia, mas eu gosto dessa temperatura aqui no Rio de Janeiro, que não é nem quente, nem frio, é agradável, né? É agradável. Hoje o síndico ou o pessoal que trabalha na administração do condomínio tem muito a ganhar. Afinal, quem não quer ver um dinheiro sobrando para fazer aquela obra, fazer aquela fachada, né? Isso aí. E hoje o nosso convidado, ele vai dar o que falar e vai tirar leite de pedra, né? Não vou falar nada não, Dil. Vou deixar você falar e apresentá-lo. Leite de pedra, principalmente na atual conjuntura, né? Em tempos de pandemia, a gente sabe que a gente está vivendo um momento aí de muitas restrições, principalmente restrições financeiras, né, por parte dos condôminos, e os síndicos têm lidado aqui a cada dia com o desafio de manter o condomínio em ordem, mesmo com o crescimento da inadimplência. E hoje o que a gente traz aqui para o síndico é, na verdade, uma solução para que ele tenha aí de volta o fluxo de caixa dele, né? O tão sonhado fluxo de caixa, né? Doutor Romário, que entende bem aí dessa área, o fluxo de caixa, como é difícil você manter o fluxo de caixa no momento em que as restrições estão tão grandes. E aí a gente hoje está trazendo aqui o Jonathan Ugolino, não é isso, Romário? É isso, Jonathan Ugolino, ele é representante comercial do Empresarie. Falei certo, Jonathan? Tributárie. É Tributárie? Isso. Eu ensaiei 5 vezes e eu falei errado. Tributárie, que é a maior empresa hoje de recuperação aí de impostos pagos, a maior no setor condominial e também no setor empresarial. E o Jonathan vai falar um pouquinho da empresa dele agora pra gente. E a gente quer, Jonathan, que você deixe aqui hoje a receita de bolo para esse síndico
é ter acesso à tua consultoria, que você me disse que é gratuita, né? É gratuita para o síndico, para que ele faça um estudo aí dos impostos que ele pagou a maior. Então, boa tarde, seja muito bem-vindo, apresente-se para a nossa audiência. Nós estamos sendo ouvidos por todo o Brasil, nossa rádio é online, a Rádio Ponto Vírgula está em todo o país. Então, boa tarde e seja muito bem-vindo, Jonathan. Boa tarde a todos, Dil Melo, boa tarde, Romário. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né, porque vocês são nomes ali bem expressivos aqui no mundo condominial, principalmente no mundo empresariado, e já dou os parabéns pela iniciativa de ter um canal, né, de voz do síndico, na voz condominial, que isso é muito importante também. É um prazer, é uma honra estar aqui. Perfeito. Jonathan, deixa eu começar te perguntando assim, o beabá, né? Como que o síndico pode solicitar o serviço da tributária para esse desenvolvimento aí de um trabalho de consultoria gratuita? Como que funciona isso na prática? Perfeito. Primeiro, antes de chegar no produto, fielmente falando, queria que vocês entendessem um pouco da história da empresa, tá? Nós somos uma empresa de auditoria. Eu sou o gerente comercial aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós temos o trabalho, a missão de levar fluxo de caixa para os condomínios, tá? A gente sempre trabalhou em grandes empresas como Banco Sicoob, Caixa Econômica, Banco do Brasil, entre outras entidades bem conhecidas. E de 2 anos para cá a gente começou a adentrar no mundo condominial. Por quê? Porque a mesma oportunidade que existe em uma empresa, né, cogitada como normal, vamos dizer assim, o condomínio também é uma empresa, é um CNPJ, e ele também recolhe imposto. Então a gente também faz o tipo de recuperação de impostos, que é com o objetivo fazer, né, o caixa, né, se transformar do zero ao fluxo de caixa, transformar aquele caixa que está ou negativo ou zerado, para poder realmente ele ter a oportunidade de fazer suas benfeitorias, suas melhorias. E nosso objetivo realmente cada vez mais levar esse benefício para o condomínio sem custo nenhum inicial, justamente porque o condomínio que está sem caixa, ele precisa primeiro levantar o caixa para poder pagar os honorários. É assim que funciona. Certo. E esse imposto pago a maior, você estava me explicando que isso acontece muito com a folha de pagamento, é isso? Exato. Bom, esse serviço é muito focado no INSS, tá? Todo condomínio que tem mão de obra própria, existe essa oportunidade. Nós sabemos que tem condomínios comerciais, residenciais, ou até mesmo shoppings que tem a sua atividade voltada para o seu KNAI de condomínio. Existe essa oportunidade quando ele tem funcionários próprios, registrados em carteira assinada, onde que tem o recolhimento do INSS patronal. Tendo esse recolhimento do INSS, a gente consegue trabalhar de forma bem expressiva, via administrativa, esse recolhimento sobre a folha de pagamento. Perfeito, Jonathan. A gente acabou entrevistando aqui na semana passada o Rafael Veloso e a Márcia Montalvão e chegamos a uma conclusão, principalmente depois da pandemia. Antes já era muito latente, mas depois da pandemia ficou evidente. A pessoalidade do tratamento entre os funcionários do condomínio, sabe? E os condôminos. Falando nisso, por que eu cheguei nesse ponto? O teu nome, tu tem um problema parecido com o meu, cara. Porque é o seguinte, meu nome é Romário. Então, no meio condominial, vão falar Romário por causa do jogador, e aí eu vou ter que me justificar. Jonathan, me explica de onde vem esse sobrenome Jonathan Ugolino. De onde vem esse teu sobrenome? Rapaz, vou te falar que a história é complicada. Fica à vontade, conta aí. Eu sou de origem nordestina, tá? Meu pai é nordestino, é paraibano. Tamo junto. E a gente tem um pezinho lá na terrinha que realmente comida boa, linda. Comida boa. Já visitei, né, lá no Nordeste, é uma bênção muito grande. Um abraço para todos os nordestinos, já também de antemão. E meu pai paraibano, toda a família paraibana, o nome originou de lá. Segundo lendas, eu não sei se já é uma brincadeira ou uma verdade, né, que é de origem italiana, né, esse nome, né, tudo que tem eno, ano, né, tem um pouco de descendência italiana. E, segundo a história da família, era um padre italiano, jesuíta, que veio aqui para o Brasil na época e não sei o que aconteceu, que formou família, né? Olha aí. Olha, para trazer mais essa proximidade, é verdade que tu quer ser síndico profissional? Que história é essa? Não, na verdade, assim, a gente, para trazer informação para o síndico,
a gente precisa ter autoridade e credibilidade, né? Então eu preciso entender do mundo condominial mais ainda. E eu estou em formação como síndico profissional, né? O Dr. Wander Pereira, que é um excelente professor de São Paulo, o curso é online por conta dessa pandemia. E a gente está nas fases finais, né, desse curso de formação, justamente para que a gente possa entender cada vez mais do dia a dia do síndico, né, dos problemas, né, dos benefícios, dos entraves, para que a gente possa trazer soluções, né? Então, por isso que eu estou me formando também. Vamos lá, então você sabendo agora, está estudando, está se especializando, né? Como é que você oferece esse teu serviço que a gente estava conversando aqui nos bastidores, é muito bom. Como é que... Porque é algo novo, sim. Não é um serviço que seria o Mar Vermelho, né? Não é um serviço já esgotado, não é mais do mesmo. Sim. Como é que você oferece e como é que é a educação do síndico para entender a relevância do teu serviço? Como é feito esse preparo? Legal, bacana. Excelente pergunta, né? Porque, na verdade, o serviço para o mundo condominial, ele é novo, tá? Mas para o mundo empresarial, no geral, ele não é novo. Já existe, na verdade, né, muitas empresas de grandíssimo porte que já executam esse serviço de recuperação de crédito tributário. Né? Eu falo sempre recuperação de imposto para ficar mais fácil, claro, né, no mundo condominial para o pessoal entender. Mas no mundo empresarial já funciona há muito tempo. Só que é para outros impostos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, né, contribuição social, enfim, tem várias oportunidades. Sendo que para o mundo condominial existe a oportunidade do INSS patronal, tá? E também tem o ICMS sobre a conta de energia elétrica, tá? Que também é uma segunda possibilidade para o mundo condominial. Bom, a diferença é que o INSS, ele é via administrativa, tá? Que é sobre a folha de pagamento. O ICMS, que é sobre a conta de energia, ele é via judicial, tá? Então, assim, para o síndico ele pode ser um pouco novo, mas para o mundo empresarial já é bastante conhecido. Inclusive, tem bastante empresas aí que são de grandes nomes que já executam esse serviço todo ano. Então você chega no síndico e mostra os números, o resultado que pode ser oferido. Há um trabalho por trás ou já há uma explanação montada? Como é que é a forma de serviço? Pronto, excelente pergunta também. Bom, quando nós entramos em contato com o síndico, normalmente nós vamos por um parceiro comercial, tá? Seja a Expo Síndico, seja um administrador de condomínio, a gente tem muitos administradores, inclusive mandar um abraço pessoal aí, Rodrigo e Valner, da RMS lá, que eles me cobraram. Ah, cobraram? Me cobraram. Então manda. Então manda, por favor. Inclusive, a gente tem muita parceria. Justamente quando a gente chega no síndico, por essa linha de indicação, a gente já chega através de um braço de confiança, que é o síndico profissional, que é o próprio administrador, a contabilidade, o advogado, para a gente levar essa informação. Quando nós vamos até o síndico e o conselho fiscal, nós apresentamos o serviço propriamente dito na prática, né, de como que funciona. E já com atestados de proficiência técnica, provas sociais, inclusive na região, né, do Rio de Janeiro, região de São Paulo, região de Minas Gerais. Da onde que a gente está apresentando, a gente sempre tem algum exemplo ali positivo para poder trazer para o síndico de condomínios, né, na mesma região, no mesmo bairro. E quando a gente tem essas referências, fica muito fácil, porque ele dá uma tranquilidade para aquele síndico que, nosso amigo ali, o síndico tal, já fez. O síndico fulano de tal também já fez, o serviço deu certo. E é muito interessante porque quando nós apresentamos, a gente não está cobrando nenhum valor do próprio condomínio. Pelo contrário, a gente cobra sobre o êxito, né? O honorário ele é sobre o êxito. Então, a gente não quer mexer no fluxo de caixa do condomínio. Pelo contrário, a gente quer achar a oportunidade, levantar sem custo nenhum. E se tiver aquele valor que a gente prometeu, que existe aquele valor, aí sim a gente cobra um pequeno percentual. Então, é bastante vantajoso para o condomínio. Para a gente, que é uma empresa muito grande, temos mais de 300 colaboradores espalhados pelo país, já temos fluxo de caixa para poder realmente esperar esse tempo todo, porque a auditoria ela é rápida, mas para o nosso recebível, vamos dizer assim, é muito demorado. Mas para o síndico é maravilhoso, porque não precisa desembolsar nada antes. Então isso é muito interessante também. E, Jonathan, esse trabalho, quando a gente escuta, assim, falando sobre
esse benefício que é a recuperação do crédito, né, da geração do fluxo de caixa, a gente logo imagina, nossa, isso vai levar anos para ser desenvolvido, né? Como que ele vai pegar o histórico, né? Você disse que pega os últimos 5 anos, você analisa os últimos 5 anos para verificar se tem imposto pago a maior para esse condomínio ter esse dinheiro de volta. Quanto tempo é essa operação que vocês desenvolvem? Excelente. Na verdade, assim, os últimos 5 anos não é porque a gente quer auditar os últimos 5 anos. É uma lei que somente nos permite auditar os últimos 5 anos, tá? Então, na verdade, se o condomínio ele tem 20 anos de existência, infelizmente os outros 15 anos prescreveu. Então, fazendo um exemplo prático aqui. Hoje a gente está em maio de 2021, só temos permissão, né, junto à Receita Federal, de executar o trabalho de maio de 2016 até o presente momento. E cada mês que passa, é um mês que prescreve, tá? Então, todo o trabalho ele é voltado em cima de uma janela de 5 anos, tá? Então, quando a gente faz esse levantamento, a gente acha esse problema, né, que na verdade não é culpa do síndico. Essa restituição, ela não é devido a erro de administradora de condomínio, nem de contador, pelo contrário. O contador, o administrador já está fazendo de forma correta. Essa oportunidade ele só existe por conta, o nome já diz, é oportunidade tributária e por conta de erro sistêmico, né, erro sistêmico do próprio governo, do próprio CFIP, de própria plataforma de cobrança do governo. Perfeito. Então, há esse problema sistêmico da própria plataforma, o Jonathan? Exato. Sim. Porque, na verdade, todo esse trabalho ele é via administrativa, tá? Já passou por, né, vários processos judiciais, existem várias verbas. Quando a gente recupera esse imposto sobre a folha de pagamento, ele é em cima de verbas indenizatórias, tá? Eu vou mencionar algumas aqui, as mais famosas. Hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, DSR, um terço de férias, salário maternidade, tudo isso é chamado de verbas indenizatórias. O que ocorre? A Constituição fala uma coisa e a Receita, né, cobra de uma forma diferente. E aí que há a abertura, que há a oportunidade, tá? Então, essas verbas indenizatórias, tá, que tem caráter indenizatório, eles têm a possibilidade de fazer essa restituição, fazer essa recuperação. Lembrando que todo o nosso trabalho voltado para a INSS, ele é de forma compensatória. A Receita ele não devolve esse valor em dinheiro, em cash. Importante. Tá? Ele devolve esse valor em abatimento de imposto. Sendo bem claro, resumidamente, a compensação nada mais é que esse abatimento de imposto nas guias de GPS do futuro. Então, a gente faz o trabalho. Demora 45 dias úteis para a gente levantar todo o processo e tudo mais. E todo esse procedimento vai ser abatimento dos impostos futuros. Pô, Jonathan, mas o síndico tá lá, você falou, conversou, recuperação de crédito, mostrou aquele mundo maravilhoso. Mas isso não é burocrático não, para o síndico pegar papel? Como é que é feito? Vocês ajudam ele a fazer a triagem disso? Sim, perfeito. Nós temos uma equipe aqui qualificada aqui no Rio de Janeiro, em todo o estado também do país, a gente sempre tem uma equipe aqui separada. Pessoal de Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Salvador, a gente tem equipe e filiais em todos os lugares, com o intuito de fazer realmente essa triagem, tá? Para ajudar o síndico a separar a documentação, ir lá cobrar a administradora do condomínio ou então o contador, ajudar, instruir, né, para poder fazer todo o procedimento de forma rápida e não simplesmente a gente falou assim, olha, toma aqui, síndico, esse daqui é a lista de documentação. Não é assim. É um procedimento acompanhado porque a gente sabe que a intenção é ajudar, né? A intenção é de trazer facilidade para o síndico, não mais um trabalho, né? Então a gente tem um back-office aqui bastante importante para poder atender o síndico. Perfeito. Com você, Gil. Eu queria saber, dentro desse back-office que você tem para atender ao síndico, na prática, quando esse condomínio ele tem uma administradora, né, à frente dessa gestão condominial, como que é a tua relação com o síndico, com a administradora, quando você busca aí esse fechamento de parceria? Legal, importante mencionar. Bom, vai de administradora, né? Vai de administrador, vai de empresa para empresa, tá? Toda a documentação, por lei, administradora ou o contador, ele tem que ter, tá? Porque são documentações de registros de funcionário, tá, ok? Então, assim, todo esse documento ele tem que ter dentro do seu programa de contabilidade, dentro do seu programa de gestão. Então, ali já tem.
Quando a gente vai realmente buscar coletar essa documentação, a gente faz todo um parâmetro de e-mail, juntamente, né, com o síndico e a administradora, onde que nesse e-mail a gente manda bem detalhadamente até como extrair aquele documento dentro do programa de contabilidade dele. Então, ou seja, é bem mastigado, né, a solução para poder a gente pegar essa documentação em tempo hábil para a gente começar a fazer a auditoria. E vocês hoje atuam, como eu falei aqui no começo do programa, a gente tem uma audiência nacional porque a gente é uma rádio online. Vocês atuam em quais cidades do Brasil? Qual é o histórico de vocês? Do Iapoque ao Chuí. Todas as cidades? Todas as cidades, tá? Claro que tem algumas cidades que a gente só vai conseguir atender por videoconferência, né? Vamos dizer assim. Mas funciona da mesma forma. A gente fechou, inclusive, com o pessoal do Rio Grande do Norte há pouquíssimo tempo, o sindicato de condomínios do estado do Rio Grande do Norte à distância, tá? A gente conheceu o nosso trabalho, pesquisaram, viram confiança no trabalho, tinha bastante referência, inclusive teve uma live semana passada. Então, assim, não é impeditivo. Nesse momento de pandemia, vocês fizeram online? Sim. Bacana. Sim, inclusive a gente tem muita parceria com a associação, sindicato, administradoras de condomínio, todo tipo de segmento ali para poder a gente tá chegando no cliente final. Pelo que eu vi, o network faz parte do serviço de vocês, que um indica outro, não é isso? E notícia boa corre rápido também, né? A notícia ruim corre, mas a rápido também corre. Quando você tem um condomínio do lado do seu, onde que você vê que naquele grupo do WhatsApp, do Telegram, do Clubhouse e entre outras plataformas, que o pessoal conseguiu achar uma maneira de fazer uma pintura, fazer uma fachada, fazer uma calçada, e sendo que o caixa dele estava negativo ou zerado, através de uma oportunidade, o pessoal comenta. Inclusive, nossos representantes, eles são preparados para isso. Olha, poxa, me dá uma ajuda lá, coloca no grupo. Se você gostar, indica a gente, porque realmente é um trabalho de confiança, de credibilidade, que o pessoal passa muito e, graças a Deus, tem dado muito certo, né? Não só na Barra da Tijuca, mas todo o Brasil. Certo. Jonathan, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à questão da meritocracia do trabalho de vocês. Você disse que essa consultoria é gratuita, é de verdade, né? Sim, claro. Eu sou advogado, hein? E a gente aqui quer contar para o síndico só o que ele realmente vai ter de benefício. Então, essa consultoria é gratuita, vocês iniciam um trabalho. Aí vamos aqui conjecturar que você está fazendo esse trabalho, ficou lá, levantou os últimos 5 anos e você constatou que não houve nenhum imposto pago a maior nesse condomínio, né? E aí, como é que fica o trabalho de vocês quando você não tem nada a devolver para esse condomínio, né? Quer dizer, o governo federal não tem. Excelente pergunta, excelente. Bom, todo o nosso trabalho ele é pautado em cima de um risco nosso. Então, assim, se não tiver nenhum valor, a gente não vai cobrar nada, porque é um percentual em cima de êxito. Se você tiver lá R$100 para recuperar, vai ter um percentual em cima de 100. Se tiver 100 mil, inclusive vários condomínios tiveram 200, 300, 350, 400 mil reais de recuperação. Isso para um condomínio pode ser a salvação ou pode ser uma melhoria, né? Muito grande, né? Então, assim, é bastante benéfico a gente ouvir muito feedback, né? do pessoal que realmente ficou satisfeito. Que inclusive, contar até uma história aqui, se você me permite, Romário. Claro, fica à vontade. A gente gosta de histórias. Infelizmente, assim, teve uma tragédia de um síndico, né, que a gente acabou fechando, e ele veio a falecer por conta do Covid, tá? E o testemunho foi o seguinte, que o subsíndico, quando assumiu, quando a gente foi levar a auditoria lá pronta, que deu um valor de quase 100 mil reais de recuperação, aí ele falou assim, poxa, ele faleceu, a gente ficou bem triste e tudo mais. Aí ele falou assim, poxa, mas ele deixou o legado dele. Com esse valor aqui vai dar para reformar isso, vai para pintar isso, dá para poder fazer a calçada. A gente ficou tão feliz porque todo mundo gostava daquele síndico. Né? A gente que pouquíssimo conhecia ele, mas ele era tão simpático, tão amigo nosso, que a gente também sentiu, mas que todos os moradores ficaram gratos, né? O próprio Conselho Fiscal, o subsíndico, pela atitude de ele ter trazido um benefício naquele momento, né? Foi o legado dele. Exatamente, foi o último ato dele, só para ter uma ideia, foi o último contrato que ele assinou. Foi assim, foi triste, mas ao mesmo tempo foi um legado que ele deixou para o condomínio. A tua visão de cotidiano desse seu serviço, você acha que a tendência é
expandir exponencialmente ou ainda vai demorar para engrenar de forma sequencial? Não, a gente está crescendo muito rápido, graças a Deus. Todo esse mérito é do carinha lá de cima, nosso Deus. E vou te dizer que assim, todo o andamento do processo ele tem sido muito rápido, porque não só pelo time comercial, mas todo o back-office, toda a equipe lá da auditoria em Belo Horizonte, que a nossa matriz é de Belo Horizonte, tá? A gente tem filiais em todos os estados, mas Belo Horizonte que faz toda a mágica acontecer, vamos dizer assim. E graças a esse suporte a gente consegue dar conta desse crescimento exponencial. Só para ter uma ideia, de janeiro até maio, só na região aqui, né, da Barra da Tijuca, Jacarapaguá, no Rio de Janeiro, a gente já fez mais de 40 trabalhos só nessa região aqui. Só na Zona Oeste, aliás, só Barra da Tijuca, né? Nem Zona Oeste, só na Barra. Só na Barra, dentro do mercado condominial. Fora os outros segmentos, que a gente também atende, empresa de limpeza, empresa de segurança, empresa de elevadores, toda e qualquer tipo de empresa de terceirização de mão de obra a gente também atende, não só condomínio. Como eu falei inicialmente, nosso trabalho ele já existia há muito tempo para outros segmentos. A gente começou a migrar de 2 anos para cá para o mundo condominial também, porque também tem oportunidade. Era isso que eu ia te perguntar, porque filho feio não tem pai, né? Quando o negócio é bonito, dá resultado, aí todo mundo, opa, minha vez. Como é que foi esse novo produto, entre aspas, porque é uma derivação de um serviço que já existia? Sim, sim. Como é que foi esse clique falar, não, aqui tem é um mesmo ramo, mas é uma clientela diferente? Exato. Então, a gente observou a dor do mercado, né? A gente começou a ver que durante a pandemia aumentou um pouco a taxa de inadimplência. De repente, não deixar de pagar aquela taxa condominial, mas atrasar. Isso para o síndico é horrível. Porque quando ele começa a receber em dias variados, ele fica com caixa ali bem espaçado, vamos dizer assim, para poder ele fazer os seus pagamentos, pagar as contas e até mesmo fazer as melhorias que tem que fazer. E isso foi um estalo que deu durante a pandemia, que a gente falou, poxa, se todos os mercados, distribuidores, farmácias, autopeças, todos os outros segmentos estão passando por isso, o condomínio também está. Porque, às vezes, tem muitos moradores que não tratam o condomínio como um boleto, então uma conta essencial, como a luz, né? Que se ele deixar de pagar, ele corta a conta, né, Light, né? Mas um condomínio não, por o juros ser muito baixinho, às vezes ele acaba deixando para depois. Então, isso acaba atrapalhando muito a gestão do síndico. Então, a gente começou a enxergar que era uma oportunidade, a gente começou a enxergar que existem muitos condomínios com mão de obra própria, tá? A gente sabe que existe um movimento de terceirização desses condomínios, né, de trocar o funcionário que é antigo por uma empresa terceirizada, mas ainda tem muito funcionário, né, que é de mão de obra própria, que tem 10, 20, 30, já pegamos condomínio de um bairro aqui do Rio de Janeiro, chamado Realengo, que tinha 35 anos de casa, né, um funcionário. Parecia que ele entrou lá com 18 anos e está saindo já aposentado. Então existe muito isso no Rio de Janeiro e em vários outros estados do país também. Então por isso que a gente enxergou como oportunidade, era uma dor. Era uma dor. A tua formação acadêmica, ela é qual? Bom, minha formação não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Eu sou engenheiro civil. Números. Estatísticas, né? Estatísticas. Bom, então assim, minha formação ela começou, tá? Mas antes de ser engenheiro, vou tomar um pouco Não, da liberdade. eu ia chegar nisso, a tua profissão e como é que tu chegou, porque assim, ninguém, a mesma pergunta que eu falei na semana passada, ninguém nasce e o pai fala, nossa, esse vai ser um síndico profissional. Pelo menos por enquanto, né? Porque eu acho que, o desenvolvimento da profissão vai ser fantástico daqui, não enxuto 10 anos, daqui uns 5 anos, sim. Há um trabalho muito forte. Mas como é que foi da tua formação até chegar no condomínio, até se especializar em síndico profissional? Conta aí tua trajetória. Pronto, vamos lá. Bom, primeiro eu comecei com 18 anos sendo sargento do Exército. Passei num concurso, tá? De sargento do Exército. Na ESA? Isso, na ESA. Na ESA? Não, eu tentei, mas eu sou muito burro para isso. Eu passei no concurso, fiquei 4 anos, 2 anos em formação e 2 anos na tropa. Em Minas, né? Foi em Minas. Aí depois eu consegui voltar aqui pro Rio de Janeiro, fiquei na Vila Militar. Me formei paraquedista do Exército, né?
fui pro Complexo do Alemão e tudo mais naquela época. Olha só. E foi uma trajetória que, assim, que eu gostava muito, só que eu sempre achei que eu poderia mais, sabe? Financeiramente falando. E eu resolvi entrar na faculdade de engenharia, que era o boom do mercado na época. Entrei, me dediquei, me formei, atuei na área, fiquei também quase 4 anos. A gente tá falando aí o quê? 2008, 2007? Da faculdade. Da faculdade eu entrei em 2011. 2011. Tu falou do período do exército, eu chutei mais ou menos isso. 2011. E ali eu fiquei um bom tempo também na engenharia civil. E quando eu recebi uma oportunidade, né, na área comercial, né, através de network e tudo mais. Apesar de que eu nunca tinha vendido nada, não tinha experiência na área comercial. É uma empresa que prestava serviço na área comercial para escritórios de contabilidade, onde que o foco era o setor fiscal, o setor tributário. E ali eu permaneci durante um bom tempo, tá, nessa empresa. Fiquei como representante comercial, depois fui promovido a gerente regional, passei minha trajetória ali. Agradeço muito a minha formação na área comercial, agregou muito para minha vida. E cheguei na tributária, que é o que me faz brilhar os olhos, para poder entregar um resultado para o cliente final. E a gente sentir daquele síndico que estava ali precisando, daquela empresa que estava precisando de um fluxo financeiro, cara, isso é bom demais. Eu tive um testemunho de uma administradora que ele falou assim, Jonathan, eu fechei 2 condomínios esse mês só por conta do seu serviço atrelado à nossa administradora. Eu falei, caramba, que legal, cara. Aí eu falei assim, como que você fez? Ele falou, não, eu peguei todo o conteúdo de vocês, resumi, botei na minha apresentação. Quando eu sentei na mesa de negociação com aquele síndico, onde tinha quadro de concorrência e tudo mais, com outras administradoras, e ele viu que eu tinha possibilidade, que eu coloquei um pré-contrato, que eu poderia trazer 50, 100, 150 mil reais de recuperação para ele, eu ganhei o quadro de concorrência. Você virou um coringa para ele ali. Puxa, cara, virou um diferencial, né, na proposta, né? Fiquei Isso muito interessante, feliz. Agora, onde imaginar que ele já foi sargento, estudou engenharia, só aqui mesmo. É verdade. Só por aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao tipo de condomínio que você pode atender. Você tem um número mínimo de unidades? Você tem um perfil desse condomínio que vocês atuam? Ou pode ser um condomínio pequeno? Qual é o markup de vocês para disponibilizarem a esse time, né, para fazer essa consultoria de forma gratuita? Excelente. Nossa régua mínima, né? Porque todo serviço, como a gente não cobra nada antecipado, então a gente acaba gerando risco para a empresa. Calcula o risco. Exatamente. Então a gente tem uma régua mínima, que são acima de 6 funcionários, tá? Então acima de 6 funcionários a gente já consegue pagar os custos, fazer todo um projeto voltado para aquele condomínio, onde que dá uma rentabilidade para ambas as partes, tanto para o condomínio quanto para a empresa, né? Então, a partir de 6 funcionários, não importa se tem 10 unidades ou então 1000 unidades, o nosso crivo, são 6 funcionários. Isso vale também para as empresas, né? Para as empresas de limpeza, empresas de segurança. Exatamente, também. Tá. Vale para todos os segmentos. Perfeito. Porque quando a gente fala de 6 funcionários, a gente está falando de uma estrutura que não é muito gigante, né? Sim. Então, condomínios menores, síndicos que têm condomínios menores também podem solicitar esse serviço da tributária e serão tão bem atendidos. Sim, quanto... Exato. E hoje em dia, Jonathan, não sei como que você está lidando com isso. Muita terceirização, né? Sim. Quando você chega, de repente, num condomínio grande, mas ele tem boa parte dos colaboradores de forma terceirizada. Como que vocês atuam ou vocês não atuam? Como que é essa operação? Bom, como que funciona? Mesmo o sistema sendo chamado híbrido, né? Que é a folha de mão de obra própria e terceirizada, que isso acontece, que eu vou contar até um caso aqui de um cliente que é daqui da Barra da Tijuca, chamado condomínio Bora Bora, que é bem conhecido. Ele é híbrido, né? A gente fez o trabalho lá em 2019, tá? Um pouco antes da pandemia, e ali foi um trabalho feito em cima de somente do quadro de funcionários que eram próprios. Os terceirizados não, porque ali quem faz o pagamento do imposto é a empresa terceirizada e não o condomínio, né? Então a gente faz um procedimento também nesses híbridos, mesmo sabendo que são poucos funcionários, porque a gente sabe que tem oportunidade ali também, tá? Certo. Com relação a essa
essa estratégia de vocês de atuar no setor condominial, né? O Romário perguntou aí um pouquinho como é que foi esse clique. Como é que você enxerga hoje esse setor condominial? E se você puder, óbvio, contar pra gente assim, um case de recuperação que você considera de sucesso, tipo, em termos de valores, até para quem está nos ouvindo, perceber o quanto ele pode gerar de fluxo para fazer melhorias no próprio condomínio, né? Quando ele contrata um serviço, uma consultoria dessa. Certo, eu vou fazer aqui um exemplo, uma regrinha de 3. Vamos colocar que o condomínio ele tenha 20 mil de folha salarial. 7 funcionários, 8 funcionários. 20 mil de folha a gente consegue recuperar aí no mínimo uma folha salarial, que seria 20 mil reais, e no máximo 80 mil. Sempre fica nessa faixa. Normalmente fica entre 2 a 3 folhas, né? A grande maioria, mas às vezes acontece de dar 4 folhas, às vezes acontece de dar um pouco menos, mas sempre fica nessa faixa entre no mínimo uma folha salarial, no máximo 4 folhas. Então, se esse condomínio que é pequeno, só tem 7, 8 funcionários, tem 20 mil de folha, a gente está recuperando 20 mil a 80. Perfeito. Muito interessante. Bem interessante. Perfeito. Jonathan, quais as principais dúvidas que você, como representante da tua empresa, qual é a principal dúvida do síndico naquele momento de contratar? Qual é a principal dor assim, que você sente naquele momento de falar assim, eu acho que isso aqui vai ser determinante entre fechar ou não fechar um contrato? Pronto. Na verdade, a gente tem uma aceitação muito, mas muito boa, tá? Às vezes existe um pouco de dúvida do próprio síndico de querer solicitar a assembleia, algo assim do tipo, sendo que uma dos benefícios que eu estou fazendo o curso de síndico profissional, justamente na primeira aula eu perguntei sobre isso, né? O síndico ele tem total autonomia. Por quê? Porque a contratação não existe de um desembolso financeiro. Ele não precisa desembolsar, ele não precisa mexer no caixa dele, não precisa extrair nenhum valor do caixa que já foi aprovado em assembleia no passado. Não precisa. Então, ou seja, se ele vai ganhar sobre o êxito, ele tem total autonomia para poder tomar uma decisão da contratação. Então, assim, mas por questões mesmo de consideração, ou então mesmo de querer informar o Conselho Fiscal, às vezes o que acontece é demorar um pouquinho mais do fechamento, justamente para ter a aprovação do Conselho Fiscal. E nesse momento de pandemia, como é difícil todo mundo se reunir em tempo hábil, né, acaba demorando um pouco. Mas a quem acaba perdendo, na verdade, não é nem a gente, é o próprio condomínio, porque lembra que eu te falei que existe uma janela de 5 anos né, de recuperação, que é uma lei, a cada mês que passa, infelizmente prescreve um mês. Então você está deixando de recolher um imposto que é de direito, né, do contribuinte. Falar em direito, a forma de contratação da empresa é muito parecida com algum ramo da advocacia, que é o cotas lit, né? Ou seja, você só recebe quando tem êxito. Isso. E aí é uma parte daquele êxito. Isso. Então, eu achei muito interessante esse trunfo do ramo de vocês, porque não gera custo algum. Sim, é porque, na verdade, hoje a gente tem fluxo de caixa para trabalhar dessa forma. Vamos colocar que se fosse há 10 anos atrás, de repente pode ser que não. Por quê? Porque hoje o fluxo de caixa ele comporta para que a gente possa fazer trabalhos em pequenas empresas. Porque esse trabalho de auditoria, ele é caro, né? São pessoas muito especializadas, são pessoas formadas em perícia, mestrado na área tributária, tanto advogado, contador, enfim, todas as áreas, para poder fazer o trabalho acontecer. Então, se o trabalho é nichado, a mão de obra é difícil de se achar, qualificada, então assim, o serviço se torna muito mais caro, o homem a hora trabalhada. Então, para poder atuar num segmento onde que dá um retorno de 40 mil, 50 mil reais de recuperação, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não era viável, porque se tornava muito caro. Então, a gente teria que cobrar um valor antecipado. Hoje, não. Hoje, a gente consegue ter fluxo de caixa para que a gente possa somente cobrar no êxito mensal. Isso até esqueci de falar para vocês. Toda vez que a gente faz uma auditoria, todo o nosso trabalho, ele não é em cima do trabalho da auditoria feita, não. Ele é em cima da compensação da guia do imposto. Ou seja, tem condomínios que vão deixar de pagar o imposto da guia, da GPS, 20 meses, 15 meses. A nossa empresa, a gente só recebe honorário de mês a mês. Ou seja, uma porcentagem... não é tudo de uma vez, não. Não. Olha aí, seu síndico, eu ouviria isso aí. Fala aí, Jonathan. Como que funciona é que ele vai deixar de recolher aquele imposto mensal, porque ele tem um crédito
aprovado para que ele possa compensar aquele crédito. E naquele crédito, se vai demorar... Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que a gente fechou uma recuperação aqui na rádio, tá? Ponto e vírgula. Vambora. Deu 100 mil reais, auditoria. Sendo que a guia de imposto que você paga hoje sobre os quadros de funcionários é de 10 mil. Então, ou seja, vai demorar 10 meses para zerar esse crédito, porque todo mês vai abater 10 mil, 10 mil, 10 mil, até zerar os 100. Então, o seu negócio, a sua empresa, a rádio ponto e vírgula, ou seja, o condomínio, ele vai deixar de contribuir durante 10 meses porque é um direito que ele tem de um imposto que ele pagou a mais no passado. E nesse trabalho, a gente também recebe em 10 vezes. Então, ou seja, é um êxito mensal. Ou seja, a gente vai demorar 10 meses, ou 15, ou 20 meses para receber. Entendeu? Muito bom. Eu estou aqui pensando a quantidade de documentos que vocês pegam em cada condomínio para fazer essa análise. E a minha última pergunta, porque a gente está chegando aqui ao final do programa, né, na era que a gente está, que é uma era digital, a era da tecnologia, né, da velocidade, como que a tributária está hoje preparada em termos de tecnologia para que você tenha agilidade na resposta? Porque a gente está falando aqui de algo que parece muito burocrático, né? Como que você tangibiliza e resolve isso tecnologicamente dentro do teu negócio? Pronto, vamos lá. Toda empresa ela tem um sistema de BI próprio, tá? Então, ou seja, esse trabalho, se fosse feito manual, demoraria 1 ano para fazer, porque é muita documentação. Porém, quando a gente pega essa documentação com a administradora do condomínio, a gente recebe aquela gigante gama de documentação, a gente coloca isso dentro do sistema nosso de BI para poder compatibilizar, tanto em PDF, Excel, seja qual formato, a gente consegue compatibilizar para adiantar o trabalho de leitura das informações. Para quê? Para o auditor, para o funcionário lá, que está lá dentro do nosso back-office, poder gerar as informações e fazer todo o trabalho, né, de levantamento daquele crédito. Para isso precisa de um BI, tá? Não se consegue fazer sozinho, não consegue fazer na mão, tanto que é um serviço muito nichado, tá? É um serviço de auditoria mesmo, tá? Então esse trabalho realmente, como você falou, é difícil de se fazer, mas com o nosso serviço a gente consegue executar em 45 dias úteis. Ou seja, a gente já reavalia os últimos 5 anos daquela empresa em 45 dias. Em 45 dias eu consigo saber se meu condomínio tem o valor X, Y, você me garante? Exato. Garantido. Garantido. Vem cá, já que a Dil fez a última pergunta, teve alguma pergunta que você sentiu falta? Falou, pô, eu queria responder isso daí, não me perguntaram. Não, eu estou bem satisfeito. Tenho certeza que foi de grande valia trazer essa informação para o síndico profissional, o síndico morador, que a ideia é a gente trazer solução, né? Não é trazer mais uma venda de um serviço, pelo contrário, é uma solução que poucos sabiam. Foco na solução, né? Exatamente. Jonathan, tudo bem, você falou que dá para recuperar tributo e que o pagamento é escalonado mês a mês, então o síndico está maravilhado, quer te procurar. Sim. E quer procurar a tributária. Eu devo ter falado errado de novo. Não, falou certo. Falei certo. E aí, como é que faz, cara? Como é que é o telefone, contato? Faz teu jabá aí. Pronto, vamos lá. Nosso Instagram é tributária, com E no final, _RJ, tá? É a nossa base comercial aqui para a gente poder atender todo o Brasil. O meu número pessoal, eu vou entregar meu número pessoal, pode me chamar sábado. Eu vou dar trote. Pode chamar à vontade, é 986697399. DDD 21, né? DDD 21, isso. A gente tem o nosso fixo, que eu não lembro de cabeça aqui, me perdoa, falha nossa. Mas a gente tem ali no próprio Instagram, quando você entrar, ou no site da empresa, ou no LinkedIn, que se você vai achar também, vai estar lá toda a informação também do número fixo, da onde que a gente permanece, onde que nós nos encontramos. Tem, né? Facebook ou é só Instagram? Sim, temos todas as redes. Todas as redes? Isso. Então, se eu colocar lá, qual é novamente Instagram? Instagram é tributária _RJ. Se eu colocar no direct, olha, assisti o Jonathan Ugolino lá na Rádio Ponto e Vírgula, quero conhecer, para ver como é que é o serviço, vão atender. Bom, aí a gente vai mandar para vocês também até a link na bio, para vocês colocarem lá no vídeo ali do YouTube. Quem quiser também estiver vendo o vídeo, no final vai ter o link lá para acessar direto, que vai cair tanto numa conta comercial nossa, quanto também no próprio Instagram nosso também, para chamar por lá.
Maravilha, é com você, Gil. E o Jonathan vai estar com a Tributária RJ lá no nosso evento no dia 23 de junho, na Expo Síndico. Coisa boa. Coisa boa. Assim como a gente vai ter lá uma mesa redonda de contabilidade condominial aí com o Romário, com o Dr. Rafael Machado. Eu acho que o Egito também deve vir para essa mesa. Doutor Francisco Egito, boa recuperação para ele, tá com Covid. Tá com Covid. Boa recuperação. Boa recuperação para ele. Então a gente vai ter uma rodada de contabilidade condominial e o Jonathan vai estar lá com a gente, com a tributária, apresentando também essas soluções de forma mais detalhada para o síndico. Então a gente está chegando aqui ao fim do nosso segundo programa, né, Romário? Happy Hour do Síndico. Happy Hour hoje não teve Heineken, porque o Jonathan não bebe, né? Então a gente ficou na água para não passar vontade. Exatamente. Quando o nosso entrevistado topa, o nosso Happy Hour aqui tem patrocínio da Heineken. Jonathan, últimas palavras aí, o que você quiser falar pro teu público. Pronto. Gente, muito obrigado. É uma honra estar aqui na Rádio Ponto e Vírgula. Excelente iniciativa, porque ter uma rádio onde que você consegue se comunicar com o mundo empreendedor, com o empresário, trazer conteúdo de verdade para que você possa gerar realmente informação relevante, isso é muito legal. Ele está aqui no segundo programa desse evento aqui com o síndico, é de grande valia e é uma honra estar aqui com vocês aqui, que só tem fera aqui nesse local. Ótimo, então a gente vai se despedindo aqui da nossa audiência. Esse programa tá rodando também pelo YouTube ao vivo e se você quiser assistir novamente, a gente tem reprise na sexta-feira, né, Romário? Tem reprise, eu não sei o horário, acho que é 1h15, acho que é 1h15, eu vou sexta e sábado. Eu vou colocar lá no Instagram da Expo Síndico o horário dessa reprise, mas a gente já tá lá no YouTube, daqui a algumas horinhas a gente tá no ar já, para vocês assistirem e conferirem aí as novidades e principalmente as soluções apresentadas aqui pela Tributária. E na próxima segunda a gente está de volta aqui às 5 horas em ponto no nosso Happy Hour do Síndico. 5 horas em pontos. Jonathan, um prazer. Cara, eu deixei você falar muito porque eu sou uma negação com número, questão tributária. O pessoal da RM aqui é maravilhoso, o pessoal da contabilidade ali com a Carol, com o Rodrigo, eles são fera, com o Rafael, que é o vice-presidente lá do CRC. Então, esses caras dominam. Eu não tenho nada a ver com contabilidade, então só perguntei o que dava para perguntar. E aquele que quer me encontrar no Instagram é @RomárioADVCondomínio e o Facebook também. Gil, uma boa tarde, estamos chegando ao fim. Chegando ao fim, sigam lá, Expo Síndico, que nós permaneceremos no ar lá a semana inteira informando vocês sobre as novidades do setor condominial. E segunda-feira estamos de volta. Até a próxima segunda. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.